Microsoft acabou de demitir 9.000 funcionários. Google, Meta e Amazon estão seguindo na mesma linha, e tudo por conta de inteligência artificial. E se você acha que isso ainda não afeta a sua empresa, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque o que está acontecendo nessas gigantes de tecnologia vai chegar nas nossas empresas em menos de 6 meses. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Spínola, eu tenho uma empresa de inteligência artificial chamada Dalton Lab. Eu ajudo empresas a usarem agentes de inteligência artificial para tornarem suas operações mais eficientes de forma muito estratégica, e a gente precisa olhar para o que está acontecendo nessas maiores empresas de tecnologia para começar a antecipar o que vai acontecer aqui no Brasil com os nossos negócios daqui a pouco. Porque essa não é a primeira e nem vai ser a última onda de grandes demissões nessas big techs. E a gente precisa ter muita clareza de qual é a causa disso, se vai acontecer de novo, quando vai acontecer de novo e como que a gente pode se preparar para surfar esse novo mercado e para entender de fato em que tipo de gramado e que tipo de campo que a gente está jogando. Um ponto que eu acho curioso é que a maioria dos empresários ainda acha que inteligência artificial é coisa de empresa grande. É coisa que demora anos para chegar no Brasil, é coisa cara, é coisa sofisticada. E isso era verdade em 2022. Hoje isso já caiu por terra. Se você não está usando inteligência artificial no seu negócio, provavelmente você está pagando o dobro para fazer metade. E muito rapidamente, os seus concorrentes começam a ganhar mercado se eles usam inteligência artificial dentro das empresas deles, ou para tornar a operação mais eficiente, ou para tornar a operação mais barata e fazer o mesmo ou mais do que o que você consegue fazer. Então a gente vai analisar 3 coisas aqui. Primeiro, o que realmente está rolando dentro das grandes empresas de tecnologia. A gente precisa analisar também por que as pequenas empresas sempre chegam atrasadas nessas mudanças. E, por último, como que a gente pode se antecipar e usar isso a nosso favor. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em algumas demissões, esses grandes layoffs que rolaram aí no mundo de tecnologia. Microsoft, 9.000 demissões, motivo: investindo 80 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial. Google já demitiu mais de 12.000 funcionários no ano passado, foco em IA generativa. Mudando o foco ali para IA generativa. A Meta, o Facebook, demitiu mais de 10.000 pessoas. A Amazon, mesma história. A gente vê isso se repetindo e parece que é uma onda que não para. Só que o que a mídia não conta é que essas empresas elas não estão demitindo por conta de crise ou de dificuldade financeira. Afinal de contas, a gente está falando das empresas mais ricas do mundo. Elas estão simplesmente reestruturando as suas operações porque elas estão enxergando alguma coisa. E o que elas estão vendo na prática é que um agente de inteligência artificial muitas vezes consegue fazer em 2 horas o que uma equipe de 5 pessoas fazia em 2 dias. E não é questão de opinião, é uma questão de matemática. A Microsoft, por exemplo, ela descobriu que ela consegue automatizar praticamente 70% das tarefas administrativas dela. O Google percebeu que a IA gera código melhor do que os desenvolvedores júniores. A Meta já usa agentes que conseguem analisar dados e gerar relatórios sozinhos. E o que acontece com as pessoas que faziam isso? Elas precisam ser realocadas. E é uma verdade brutal, as empresas elas não estão cortando essas pessoas por maldade. É por necessidade, é porque não faz mais sentido. Elas estão se reorganizando porque elas encontraram uma forma de fazer mais com menos. E quem não fizer isso vai quebrar, vai ficar para trás, vai ser muito difícil competir. Mas aqui está o que não estão te contando. Pensa aqui comigo, quando foi que o seu negócio começou a usar, por exemplo, o WhatsApp Business? Ou então o Instagram como um canal de vendas? Ou quando ele começou a vender online, se ele vendia alguma coisa física? Todas essas transições normalmente acontecem depois das grandes empresas já terem feito. A gente vê os grandes fazendo, a gente entende o que está acontecendo e aí depois a gente faz. A maioria das pequenas empresas, elas têm esse padrão de esperar uma tecnologia amadurecer, de realmente ver o terreno sendo testado para aí sim entrar no jogo. O problema é que a IA não segue essa lógica. A janela de oportunidade ela é agora. Se você espera 12 meses, algo que seria um diferencial vai ter se tornado obrigatório. Enquanto você está estudando IA, e vendo o que funciona, o seu concorrente conseguiu diminuir 30% no custo de operação dele. A Microsoft ela demitiu esses 9.000 funcionários porque ela percebeu que IA, junto com as pessoas certas, é muito melhor do que só humanos. E a sua empresa vai descobrir isso do jeito mais fácil ou do jeito mais difícil, não tem para onde correr. Agora o segredo é como identificar aonde você precisa implementar a IA no seu negócio. E eu sempre gosto de começar pelas tarefas que mais tomam tempo,
que são mais tediosas e que são repetitivas. Eu falo que se você olha para o seu calendário ou para o calendário da sua empresa e começa a medir quanto tempo que as tarefas levam, fica muito mais fácil de perceber aonde que a IA pode resolver um problema para você, aonde que ela pode encurtar tempo e mantendo o mesmo resultado ou, no mesmo tempo, te entregar muito mais resultado. São aquelas tarefas como responder o WhatsApp com as mesmas perguntas, qualificar leads que chegam pelo site, gerar relatórios semanais, agendar reuniões, fazer follow-up de vendas, analisar a planilha de dados. Se você tem pessoas fazendo essas tarefas, hoje você está queimando dinheiro. Porque se você tivesse um agente de IA fazendo essas coisas, você teria um funcionário virtual fazendo isso 24/7, sem descanso e exatamente do jeito que você queria que ele fizesse. Porque são tarefas automatizáveis, são tarefas que seguem um processo, que tem um início, tem um meio e tem um fim, e depois elas se repetem infinitamente. Humanos não foram feitos para fazer isso. A gente foi feito para pensar e para fazer coisas mais maleáveis, coisas que exigem criatividade, coisas que exigem que a gente tome decisões diferentes e não tomar a mesma decisão sempre que uma coisa acontece. É para isso que a IA serve. Mas e aí? Quando a gente pensa assim, a IA vai tomar os nossos empregos? Eu acho que a resposta para isso ela pode te surpreender. Porque eu vou quebrar o mito. A IA não veio para substituir os humanos. Ela veio para tornar os humanos mais inteligentes. A Microsoft não demitiu 9.000 humanos para colocar 9.000 robôs. Ela reorganizou a estrutura dela para que uma pessoa consiga fazer o que antes 3 pessoas faziam. Vou te dar um exemplo real de uma empresa que eu conheço. Uma empresa de marketing, uma agência de marketing que tinha antes 5 funcionários e que, após mapear esse processo e ver quais os processos que mais tomavam tempo ali da operação, colocando 2 agentes de inteligência artificial, ela praticamente pôde liberar 3 funcionários, porque não fazia sentido ter 3 humanos que faziam o que aquelas IAs faziam de uma forma muito mais lenta e com muito mais erros, por incrível que pareça. Só que essa empresa ela não demitiu esses funcionários, ela simplesmente mudou eles de posição. Pôde liberar essas pessoas para fazerem coisas que pessoas precisam fazer. E eu acho que essa é a grande mudança que a gente tem a partir de agora. Não é simplesmente sair tirando todo mundo, mas é a gente treinar as pessoas para fazerem coisas que humanos devem fazer. Coisas mais eficientes para o nosso negócio. É falar com o cliente, é entender de fato a necessidade, é ver o que está acontecendo no mercado, é conseguir olhar um pouco para fora em vez de ficar olhando só para a tela do computador ou para as coisas que a gente faz normalmente. Porque a IA faz isso no nosso lugar agora. A IA talvez ela seja responsável não por uma demissão, mas às vezes por uma promoção, por uma nova oportunidade. E eu vou falar em breve de alguns novos empregos que a IA está criando e trazendo para o mercado, mas não é coisa para esse vídeo. Num próximo vídeo eu vou tratar sobre isso. A IA cada vez mais ela pega tarefas chatas e libera para os humanos as tarefas divertidas. A estratégia, o relacionamento, a criatividade. A pergunta não é se a IA vai roubar o seu emprego. A pergunta é como que a gente usa a IA para ser 10 vezes mais produtivo e nos tornarmos cada vez mais indispensáveis nesse novo mercado. E assim, eu vou ser direto com você. Você tem basicamente 3 opções quando a gente entende e analisa esse cenário todo. Ou você não faz nada, espera a poeira baixar e torce para de fato nada mudar e nada acontecer, ou você tenta sozinho, tenta meter a mão e fazer dentro do seu negócio uma mudança, e a chance de errar ela é muito grande, porque a velocidade com que essas coisas andam é absurda, a gente nunca viu nada parecido. Ou você tenta agir de forma estratégica, começar pequeno e crescer de forma constante, sempre aplicando IA nos processos que mais fazem sentido dentro do seu negócio. E se você quer crescer de forma estratégica, o plano é o seguinte: identifica o processo que mais toma o seu tempo, mapeia esse processo, testa uma solução para adequar o seu time a usar essa solução dentro do processo que você já tem na sua empresa. E por último, é sempre importante você medir o resultado que isso traz para o seu time e deixar todo mundo na mesma página para mostrar que a inteligência artificial não veio para substituir, mas ela veio para aprimorar e para liberar tempo para que a gente possa fazer coisas que entregam mais valor para o negócio. Só depois de testar isso em um processo, você passa para o próximo, depois para o próximo, depois para a empresa inteira. E em 6 meses, num piscar de olhos, você vai estar operando igual a Microsoft, pensando aonde que a IA vai me liberar mais tempo para que eu fique somente com os melhores funcionários, produzindo 10 vezes mais do que eu fazia antes. A Microsoft ela demitiu 9.000 funcionários e investiu 80 bilhões de dólares em IA por um motivo. Eles estão vendo o futuro chegar cada vez mais rápido. E as 3 grandes lições que você precisa levar desse vídeo
é que as grandes empresas já estão se reestruturando por conta da IA. As pequenas empresas, se elas esperarem, elas vão pagar o preço, e a combinação entre humanos e inteligência artificial é sempre mais poderosa do que somente humanos ou somente inteligência artificial. A transformação ela já começou, a pergunta é se você vai acompanhar ou se você vai esperar e assistir de camarote. Então fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai trazer vários cases e vários usos de inteligência artificial dentro de processos de forma estratégica, fazendo com que essas empresas aqui no Brasil funcionem de uma forma melhor, potencialize o trabalho dos humanos e vamos lá, vamos colocar a inteligência artificial para fazer as coisas chatas que a gente não quer fazer mais.